Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18. Essa é uma palavra muito conhecida, mas eu quero nessa manhã compartilhar com você. Deus tem me incomodado por essa palavra. Fique de pé, por favor, em respeito à palavra, se você quiser e puder. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler 2 versículos, ou 3. 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo de número 21. 21. Diz assim o versículo 21: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. O outro versículo é o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, essa história é muito conhecida. O povo de Israel havia se perdido. O povo de Deus havia caído na idolatria por influência de um rei ímpio que havia assumido o reinado, o rei Acabe. Algumas pessoas pensam que Acabe era bonzinho e depois se tornou mal porque casou com Jezabel. A Bíblia diz que Acabe foi e fez pior diante dos olhos de Deus, além ou mais do que todos os outros reis que haviam sido antes dele. E a Bíblia usa uma expressão, o escritor usa uma expressão e diz: e como se não bastasse, casou com Jezabel. Acabe era muito ruim já, e ele se casa com Jezabel, que era uma princesa de uma terra pagã, que servia deuses pagãos. E Acabe então afunda Israel, afunda o povo de Deus na adoração aos ídolos, na adoração a Baal e outros ídolos. E Deus chama o profeta Elias, e Elias então dá uma palavra para aquele reinado e diz: não haverá chuva nem orvalho do céu segundo a minha palavra. E Deus chama Elias e fala: Elias, agora você foge, porque senão você vai morrer. E Elias foge. Nós conhecemos a história. Ele vai para junto do ribeiro de Querite, e lá junto ao ribeiro do Querite ele bebia água, e os corvos traziam comida para ele, amando de Deus. Quando o ribeiro secou por causa da seca, Deus manda que Elias vá para uma outra terra, e nesse lugar, me falhou o nome agora, onde ele é sustentado pelos corvos em Querite, e depois ele vai para Sarepta, e ali Deus ordena a uma viúva que o sustente. Então ele é sustentado a pão e água na casa da viúva, e não é porque era uma comida ruim, é porque ela tinha uma panela de farinha e uma botija de azeite. E quando ele ora por ela, ora por aquele alimento, ou ele dá uma mensagem, uma palavra profética sobre aquele alimento, então Deus multiplica e não se acaba até que venha chuva sobre a terra. Mas aí Elias vai se apresentar a Acabe depois de 3 anos e meio.
E Elias está num determinado lugar e ele se encontra com um homem chamado Obadias. Obadias era um homem fiel a Deus. E Elias fala para Obadias: Obadias, vai até Acabe e fala para ele que eu estou aqui. E Obadias fala assim: olha, não existe lugar nesta terra, nos países vizinhos, que nós não tenhamos procurado por ti. E agora o Senhor vai e fala para eu ir a Acabe e falar com ele que o Senhor está aqui? O Senhor não ouviu falar de mim, que como quando Jezabel mandou matar os profetas, eu escondi alguns deles de 50 por 50 e os sustentei dentro de uma caverna? E Elias falou assim: não, mas pode ir, porque eu vou me apresentar hoje a Acabe. E Obadias vai e fala com Acabe. Acabe vem e se encontra com Elias. E a primeira palavra que Acabe tem para o homem de Deus é: és tu perturbador de Israel? O profeta se torna um perturbador. Eu acho que nós estamos vivendo nessa época onde nós estamos sendo os perturbadores da comunidade, onde nós passamos a ser invertidos, não é? O que é certo é errado e o errado agora virou certo. Parece que o altar está de novo desmantelado, parece que as pedras foram tiradas do lugar, mas Elias ainda existe, ainda há profeta em Israel. E Elias fala para Israel, para Acabe: sou eu mesmo. Junta todo o povo no Monte Carmelo, convoca a multidão, e junto com eles, você me traz os 450 profetas de Baal, e para não ficar ninguém para trás, convoca também os 400, ou alguém diz que são as 400 profetisas de Azera, e traz eles todos para o Monte Carmelo. E aí, no Monte Carmelo, Elias, diante de todo o povo, faz esta pergunta que nós lemos no versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar com um pé no mundo e com um pé na igreja? Até quando você vai servir a Deus de um lado e ao diabo do outro? Até quando? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. A Bíblia diz que o povo não respondeu palavra alguma, porque o povo muitas vezes não gosta de ser desafiado, não gosta de ser confrontado, mas a palavra de Deus vem para nos confrontar. As pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada os ouvidos. Talvez se Elias tivesse chegado lá: olha pessoal, eu reuni vocês aqui porque hoje Deus vai nos dar vitória, hoje a bênção de Deus vai descer aqui, hoje, o povo ia estar pulando. Mas ele chama o povo e fala assim: vocês têm que tomar vergonha na cara, vocês precisam decidir hoje se vocês servem a Deus ou se vocês servem a Baal. Existem decisões para fazermos nas nossas vidas. Nós não podemos ficar cocheando ou pensando entre duas coisas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. E Jesus, não volta não, porque agora eu vou para essa balada aqui. Mas Jesus, agora pode voltar, porque agora eu estou aqui na igreja. Jesus, não volta não, porque agora eu estou muito ocupado com as coisas dessa vida. Agora o Senhor pode voltar, porque hoje tem vigília. E nós vamos brincando com a nossa vida espiritual. Mas Deus nos chama a responsabilidade hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E aí o profeta Elias chama os profetas de Baal e diz assim: vamos fazer um trato aqui. O Deus que responder com fogo é Deus. Mas como que é esse negócio aí? Olha, vocês escolhem para vocês um bezerro, uma novilha, o que vocês quiserem, e eu vou escolher uma para mim. E depois nós vamos fazer um altar para os nossos deuses. Você para o seu Deus e eu para o meu Deus.
e vocês vão poder sacrificar o seu sacrifício para o seu Deus. E se ele responder com fogo do céu, então ele é Deus. Mas eu vou fazer depois o meu. E eu também vou colocar aqui o meu novilho, a minha oferta. E se Deus, o meu Deus, responder com fogo, então ele é Deus. E eles acharam interessante a proposta. Tá certo, vamos fazer isso então. E o tempo? Vocês podem ficar aí até meio-dia. Vocês vão começar agora de manhã e vão ficar aí até o meio-dia. E vão buscar o Deus de vocês. E aí, eles começaram. A Bíblia diz nos versículos 26 em diante que eles tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Buscando deuses que, segundo o salmista, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não podem abençoar. Buscando deuses. Quantos de nós temos feitos de alguma coisa deuses na nossa vida? Buscamos incessantemente coisas, buscamos incessantemente pessoas. Irmãos, muitos têm feito filhos, marido, esposa, os seus deuses, e por causa deles não estão servindo a Deus, pelo menos como deveria. A Bíblia continua dizendo: E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e o desespero foi tanto que eles se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Isso, além de uma extrema religiosidade, é um espírito terrível que aprisiona as pessoas. E aí, depois do meio-dia, Elias chama o povo: Vem aqui todos vocês, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E então ele reparou o altar. É interessante essa palavra, porque reparo significa conserto, significa colocar no lugar aquilo que estava fora de lugar, significa emendar aquilo que estava quebrado. Quando o seu carro quebra, ele precisa de reparo. Às vezes é uma peça que deu problema. Quando você quebra, você precisa de reparo. Eu já quebrei braço, já quebrei perna. A gente precisa de reparo. Você vai no médico, ele conserta ali, não dá para trocar a peça, mas às vezes ele coloca uns parafusos, acerta o lugar ali, fica tudo certo, Mas nós vivemos em tempos tão similares e tão semelhantes aos tempos de Elias, que eu fico pensando se nós não precisamos reparar o nosso altar. Pela manhã o pastor pregou aqui uma palavra muito conhecida em Marcos capítulo 9, e parece que nós estamos vivendo uma época também semelhante, porque os discípulos haviam recebido poder de Deus, poder de Jesus, para fazer as obras dele, para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões, mas chega lá um rapaz endemoniado, eles não conseguiram expulsar. Nós precisamos
reparar alguns altares. Enquanto eu falava com Deus, Deus falava comigo sobre o altar da oração. Estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. Deus tem nos dado direcionamento sobre isso. Todos nós temos uma responsabilidade pessoal, como filhos de Deus, como cristãos, de orar, de buscar a Deus em oração. Mas como igreja, nós temos uma maior responsabilidade de juntos buscarmos a presença de Deus. Quando criamos departamentos, não é porque o departamento precisa vir aqui e apresentar bonito, não. É porque nós precisamos de unidade, de união, para juntos buscarmos a presença do Altíssimo e Soberano Deus. Mulheres que oram, homens que orem, crianças e jovens que busquem a Deus de coração, reparando o altar da oração, voltando a ter uma vida de oração com Deus. Muitos de nós já esquecemos o que é oração. Pensamos que oração é aquele murmúrio que nós fazemos pela manhã, pedindo que Deus abençoe o nosso dia, ou quando nós precisamos numa emergência, então vamos à presença de Deus. Mas existe muito mais que isso. Oração é restauração de intimidade com Deus. É nós entrarmos, segundo Jesus em Mateus 6, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, busque ao teu Pai em secreto, porque aquele que te ouve em secreto responderá, te recompensará publicamente. O altar da oração precisa ser restaurado. A igreja precisa voltar à oração. Oração é base da nossa fé, é intimidade, é conversa, é você ter o prazer de entrar na presença de Deus, não só para falar daquilo que você precisa. Quantos de nós passamos por apertos diversos, procuramos, como foi falado aqui, homens, mulheres, amigos, procuramos tudo. Quando não tem mais jeito, alguém diz assim: agora não tem mais jeito, é só Deus. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Existe um hino antigo que diz assim: por que é que nós não te procuramos? Ou por que é que nós te procuramos só quando nós precisamos e não te procuramos quando vai tudo bem? Porque quando vai tudo bem, você tem a oportunidade de desenvolver intimidade e relacionamento com Deus. Porque quando vai tudo bem, parece que a nossa vida está numa corrida tão boa que a gente esquece até que Deus existe. Nos pegamos fazendo as coisas para Deus, mas nos esquecemos de chegar diante dEle e conversar com Ele e restaurar esse altar de adoração ou de oração que nós precisamos restaurar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai dar uma ordem e dizer: orai sem cessar. Efésios 6:18, Paulo vai dizer: orando em todo tempo, com oração e súplicas no Espírito. Muitos de nós não temos o costume, nós temos o costume de viver a nossa vida, mas você fala com Deus durante o dia, não precisa me responder. Vamos restaurar o altar da oração, mas nós precisamos restaurar também o altar do jejum. E eu disse aqui um dia desses que eu vou falar um pouco mais sobre jejum. O jejum é um negócio interessante, irmãos, porque o jejum, muitos de nós entendemos ele de forma errada. O jejum não muda Deus. Eu não vou jejuar a Deus por essa causa aqui, porque o jejum muda a nós. E a oração pode tocar o coração de Deus. Mas o jejum nos prepara espiritualmente para receber as bênçãos de Deus, para receber também aquilo que Deus tem para nós, que nem sempre nós vemos como bênção. Nós precisamos restaurar o jejum. Eu estava dizendo, Marcos capítulo 9, os discípulos perguntam para Jesus assim: Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio?
Eles chegam em casa, né? E Jesus fala assim: vocês precisam aprender uma coisa. O quê? Tem algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas é interessante que Jesus não parou o ministério dele para jejuar e orar. O sujeito fica endemoniado aqui, Jesus vai lá: você espera um pouquinho, eu vou jejuar 3 dias e volto. Jejum e oração é uma constante na vida do crente. Nós não jejuamos só quando o negócio aperta. São as concepções erradas que nós temos sobre jejum que nos faz jejuar só quando o negócio vai mal. Nós deveríamos jejuar para aumentar a nossa intimidade com Deus, porque o jejum mortifica a carne e enaltece o espírito, engrandece o espírito. Então, aquilo que você alimenta mais é mais forte. A gente gosta de um churrasco, irmão. A gente gosta de comer. E isso é bom, eu também gosto. Pense no sujeito que gosta. Mas nós precisamos, vez por outra, termos a disciplina de jejuarmos não por religiosidade, mas buscarmos a Deus para a mortificação da nossa carne e para que Ele engrandeça ou que Ele faça o nosso espírito forte. João Batista diz: importa que eu diminua e que Ele cresça. Quer ver você diminuir e Ele crescer em você? Comece a restaurar o altar do jejum na sua vida. Comece a fazer com frequência, pedir a Deus sabedoria, discernimento para fazer, e qualquer hora eu vou dar um estudo aqui sobre isso, mas jejue, entre na presença de Deus, não para pedir, mas peça para Ele sim, que Ele transforme você, para que você seja um agente, um soldado nas mãos dEle. Vamos lá que o tempo não para. Nós precisamos restaurar o altar da consagração. Elias, ele começa a restaurar o altar aqui que estava quebrado. Pastor, o senhor falou de oração e de jejum, e agora consagração? Consagração, a palavra consagrar, significa separar para uso exclusivo. Separar para uso exclusivo. A gente canta: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. É legal, é bom, cantar é bom, mas nós estamos mesmo procurando e buscando mais consagração, porque quanto mais consagrado eu for a Deus, mais Ele vai me usar para o seu serviço. Quanto mais consagrado eu for a Deus, mais ousadia eu terei de falar do nome de Jesus. Quanto mais consagrado eu for a Deus, mais ousadia eu vou ter para orar por enfermos, para orar por pecadores, para falar de Jesus e para ganhar almas para Ele. Isso é ser consagrado. A tribo de Levi era consagrada ao Senhor. Eles não compravam, não vendiam. Eles não faziam negócios, eles não tinham terra. Eles não tinham posses. Mas eles estavam só no serviço do Senhor. E a ordem de Deus é: as outras 11 tribos, sustenta eles, mas eles vão ser consagrados para o meu serviço, para o meu altar. Hoje nós vemos o povo aí: não, eu sou levita. Sou levita. Porque canta aqui. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas se você pedir para lavar um banheiro da igreja, não é levita mais. Aí ele levita e some. Levitas eram consagrados para cuidar da casa do Senhor. Levita não é quem canta, levita é quem serve. Nós precisamos consagrar ou restaurar o altar da consagração. Precisamos ter mais sim consagração ao Senhor. Precisamos sim cantar mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Mas nós precisamos agir e viver essa realidade na nossa vida. Precisamos restaurar o altar da decisão
como eu disse aqui antes. Quantos de nós estamos indecisos? Quantos de nós não sabemos onde vamos? Se servimos a Deus ou se servimos outras coisas? Cuidado. Cuidado, e eu não estou falando de vir à igreja, irmãos. Me entenda. Não tome isso como indireta, pelo amor de Deus. Não estou falando de você vir na igreja. Eu estou falando do seu coração para com Deus. Você serve a Deus ou a quem você serve? Você serve ao Deus que te criou, que te chamou pelo nome, que te salvou, ou você está servindo outras coisas? Não precisa me responder. Faz um balanço das horas do seu dia. Mas pastor, eu preciso trabalhar. Eu também preciso. Mas lá no seu trabalho, como é o seu testemunho? Lá no seu trabalho, como é que você se comporta? Essa semana alguém chegou para mim e disse assim: pastor, trabalhei com um sujeito e fiquei decepcionado de ver como ele é no trabalho. Ele é crente, mas lá ele é o que mais xinga. Ele é crente, mas ele estava fazendo uma coisa que um crente não faz. Você pode ser uma bênção lá no seu trabalho, mas você precisa restaurar o altar da decisão na sua vida. Quem é que você serve? Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, agora não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu estou mortificado na carne, e agora a vida que vivo, não mais vivo a minha vida, mas eu vivo a vida em Jesus, o Filho de Deus. É você mortificar a sua carne, é você não cochear entre dois pensamentos, sair de cima do muro, sair da indecisão. Existe um vale de decisão e você tem que sair e tomar uma postura. Mas nós precisamos restaurar o altar da adoração a Deus. Elias restaura o altar que estava quebrado. Ele tomou 12 pedras. Sabe o que é isso? Existiam 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Israel, que formaram as 12 tribos. Tem algum detalhe aí, não vou entrar nisso agora. Mas essas 12 tribos, as 12 pedras que ele tomou, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Qual é o teu nome? Sabe por que ele fez isso aqui? Era como se ele tivesse dizendo assim para Deus: lembra, Senhor, da tua promessa ao teu povo. Lembra da promessa que o Senhor fez para o teu povo. Lembra, Senhor, do teu povo Israel. Eles pecaram, eles desviaram, eles fizeram mal, mas lembra, Senhor, da tua promessa ao teu povo. Lembra, Senhor. Israel será o teu nome. Sabe o que é Israel? Pois lutaste como príncipe com Deus e prevaleceste. Esse é o nome. E com aquelas pedras ele edificou um altar em nome do Senhor. O nosso altar da adoração precisa ser restaurado. Nesse dia aqui, ele ofereceu um novilho ao Senhor. Mas o que é que você veio oferecer aqui a Deus? Qual é o seu sacrifício a Deus hoje? Qual é a sua oferta a Deus hoje? Essa semana eu lembrei de um hino que talvez eu tivesse uns 5 anos de idade quando cantava. E talvez você lembre dele. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero
a te entregar, como oferta viva em teu altar. Por quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Pois pra te adorar, eu nasci para te adorar, ó Deus. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. A melhor coisa que alguém pode fazer é oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o nosso culto racional. Paulo, quando ele fala com os romanos, ele fala assim, para que nós ofereçamos a nossa vida ao Senhor, para que eu e você seja consagrado, para que a nossa adoração chegue diante de Deus. Quando você entrou aqui hoje, eu não sei se você pensou nisso, mas o Deus que recebe a sua adoração está aqui. Às vezes nós não nos damos conta de que nós não viemos à igreja somente. Nós viemos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para sempre. Esse é o nosso Deus. O altar foi restaurado. Deus respondeu com fogo, não só queimando a oferta, mas ele tinha colocado água, feito um rego em volta do altar. E o fogo vem e queima o sacrifício, vem e evapora aquela água, leva toda aquela água. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. E aí ofereceram o sacrifício a Deus, e Deus respondeu. Elias cumpre aquilo que Deus havia mandado ele cumprir. Ele acaba com os adoradores de Baal. E aí ele fala com Acabe: Acabe, rei, pois não, profeta, vai para sua casa, come e bebe, porque vem chuva aí. Acabe vai para o palácio e Elias vai orar. Olha aí, onde é que estamos como cristãos? Enquanto alguns estão festejando, o profeta vai para a oração. E ele não disse assim, olha, vai que talvez vai chover. Ele diz, vai, que eu estou ouvindo ruído de chuva. Eu estou ouvindo ruído de chuva. Eu estou ouvindo ruído de chuva nesse lugar. Deus vai fazer chover neste lugar. Eu ouço ruído de chuva. E ele foi e colocou a cara entre os seus dois joelhos no chão. E ele começou a clamar a Deus. E ele chama o seu moço e fala, vai lá na banda do mar e vê se vem chuva. E o rapaz correu lá. E voltou e falou assim, tá um sol maravilhoso, profeta, você precisa ver. E Elias continua. Vai agora de novo para a banda do mar e olhe. E ele foi, e não há nada. E Elias falou, vai 7 vezes.
E na 7ª vez ele volta e diz assim: profeta, tá sol ainda, tá bonito o dia ainda, mas eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora eu quero te falar o que é fé. O que é fé e é confiança em Deus. Então monta no cavalo e corre para a casa do rei. Fala para ele que vem chuva, mas corre, que senão a chuva te pega no meio do caminho. Mas era só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas a fé e a resposta de Deus estava a caminho. E ele foi, e ele aparelhou o carro, e desceu, e sucedeu, entretanto os céus se enegreceram, versículo 45, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Você tem fé? Você tem fé para restaurar o altar, para colocar as 12 pedras, fazer o altar de novo, para colocar a sua vida no altar de Deus, consagrar-se a Ele, e aí começar a ver a chuva de Deus chover nesse lugar? Deixa eu dizer uma coisa: restauração de altar é igual chuva torrencial, e Deus mandará a chuva no tempo dele, mas a igreja precisa restaurar o altar. Que o Senhor nos dê graça, e eu profetizo aqui hoje em nome de Jesus, que altares estão sendo restaurados e que grande é a chuva que Deus manda para este lugar. Fall River vai ver os rios de Deus correr de novo. A queda de Deus vai cair aqui de novo. A água de Deus vai fluir de novo nesse lugar. Vidas serão salvas e o nome de Jesus será glorificado. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Aleluia. Vamos cantar aquele corinho de novo? Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. A te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos de novo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. A te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, foi e eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos glórias, louvores e adoração nessa manhã. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela vida das nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, pela tua grande mão que está sobre esta igreja, sobre esse lugar, sobre essa cidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guiado, nos dirigido. Agora, Senhor, que os nossos altares sejam reparados. Oh, meu Deus, dê forças para que vidas reparem seus altares aqui, para que vidas sejam abençoadas aqui, para que o teu nome, acima de tudo, venha a ser exaltado neste lugar. Meu Deus, dê-nos, ó Deus, vidas, dê-nos vidas nesse lugar. Dê uma grande chuva, uma chuva não somente de salvação, mas uma chuva, Senhor, gloriosa do teu poder e da tua glória nesse lugar. Enche vidas aqui com teu Espírito. Oh, meu Deus, usa cada um como o Senhor quiser usar. Usa-nos em tuas mãos como armas, Senhor, neste lugar, para falar da tua verdade e da tua palavra. No nome de Jesus, ó Deus, leva-nos em paz. Dê-nos uma semana abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Irmãos.